Eu gostaria de começar, como iniciei há bocadinho, às 9h15, com uma boa notícia e uma má notícia. Qual é que preferem? Querem a má primeiro? Mas eu vou começar pela boa. A boa notícia é que Deus usa quem Ele quer e temos a bênção também de na igreja termos irmãos que se dispõem e vêm cá durante a semana e ensaiam e Deus toca no coração deles e eles são usados e agradecidos. Porque, como eu disse há bocadinho, já adiantaram bastante a mensagem. Mas isso também não serviu de nada há bocadinho. Porque acabamos por acabar um bocado mais tarde. Mas pronto, a má notícia, essa poderia ser a boa, seria sinal que íamos almoçar mais cedo. A má notícia é de que uma das coisas que o Covid fez, pelo menos a mim, não sei em relação a vocês, é que eu sempre fui uma pessoa que gostava das coisas bem estruturadas, ou as coisas bem organizadas, ou as coisas até bem controladas. Sem ser controlador, bem controladas. Se bem que às vezes posso ser controlador. E o Covid veio desmanchar isso tudo. E foi curioso porque ao preparar esta mensagem eu lutei um pouco com Deus, porque eu gostava de trazer as coisas um bocadinho mais estruturadas e até cronometradas, mas não têm cronometrado. Agora, por um lado, a boa notícia é que, pelo menos para o grupo de louvor, pode ser que seja algo diferente do que foi há bocadinho. Portanto, pode ser essa a boa notícia. Ok, eu gostava de começar com uma questão muito, muito simples, em que a resposta é sim ou não. E a questão é, tu acreditas na Bíblia? Sim. Que pergunta é herege ser feita numa igreja. Tu acreditas na Bíblia? Desculpa aqui esta aula porque eles estão aqui em maioria. Portanto, estou a olhar muito para ali, mas vou tentar olhar para vocês. E a resposta seria qual? Mas sabem que se eu perguntasse lá fora se acreditam na Bíblia, a resposta seria a mesma. Sim, é visível, é palpável. Agora eu vou funilar e vou aprofundar um bocadinho mais. Tu acreditas que a Bíblia, que são basicamente 66 livros, é a palavra de Deus? Sim. Sim, ok. Não estão a dormir, não estamos às 9h15 agora. Sim. Mas sabem que lá fora também muitos iriam dizer que sim? Porque muita gente acredita em Deus, acredita que há uma entidade suprema, uma entidade lá em cima que nos governa, que é soberana. Agora eu vou afunilar e aprofundar. Tu acreditas que a Bíblia, que são 66 livros e que é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor? Estão a perceber a diferença? Sabem qual é a diferença entre Deus e Senhor? É quando nós acreditamos que é a palavra do Senhor, nós estamos a dizer que Deus não é somente um Deus. Deus é o dono da minha vida. Deus é aquele que tem todo o domínio e toda a autoridade para fazer da minha vida o que Ele quiser. Usando uma terminologia de há uns séculos atrás, se Ele é o Senhor, nós somos os escravos. Se Ele é o Senhor, nós não temos direitos. Ou nós não temos vontades. Pode soar assim um bocadinho cruel, mas não é quando conhecemos o amor de Deus por nós. Por isso, se tu acreditas que a palavra do Senhor é real, tu hoje ao ouvires a mensagem, ao lermos a palavra, isto não te pode deixar indiferente. Porque se Ele é verdadeiramente o teu Senhor, isto não te pode deixar igual. E eu gostava de começar lendo em Hebreus, é daqueles versículos que na escola dominical todos os alunos têm que saber, todos os alunos, portanto ali nesta aula, mesmo os meus filhos têm que saber, e ali atrás, quer crianças, quer pessoal mais adulto. Hebreus 4, 12 e 13, o que é que diz? Alguém que arrisca dizer de cor? Só o pessoal envergonhado. Ou com sono, não sei qual das duas é que é. Então, Hebreus 4, 12 e 13, porque a palavra... Pois, este é o problema das várias versões. Podes ler, por favor. Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos tanto. Tudo é exposto e vamos ter que prestar contas. Estão a entender o porquê da Bíblia hoje em dia ser tão indesejável na nossa sociedade e a razão pela qual tem sido
tão perseguida ao longo dos séculos? E porquê? Porque ela basicamente traz à superfície tudo o que está escondido. Ela penetra em todos os sentidos. Juntas e medulas. Juntas é aquela parte mais resistente e dura do osso. E a medula é a parte mais mole e interna do osso. Ou seja, enquanto que há espadas que não são de 2 gumes, que apenas poderiam cortar e lacerar um pouco o osso, a junta, uma espada de 2 gumes penetra ao ponto de ir a todos os componentes do osso. Portanto, ela expõe aquilo que é visível, como as juntas e medulas que nós vemos, e ela expõe mesmo que não é visível, como a alma e o espírito, que são coisas que nós não conseguimos tocar. Tu gostas de te sentir exposto? Se nós usássemos um videoprojetor para cada um de vocês, imaginem, a tecnologia, o último grito da tecnologia, é um videoprojetor que expõe tudo o que nós pensamos. Esta era a altura em que a maioria dos candidatos a fazerem esse teste fugiriam da igreja, porque se calhar desde de manhã até agora, ou mesmo agora, devem estar a ter alguns pensamentos. O que é que ele está para ali a dizer? Ou outras coisas que podem não estar relacionadas com aquilo que nós estamos aqui a fazer. Ou se expusessem tudo o que pensaste ao longo da semana, provavelmente nós nunca mais iríamos ter a coragem de ficar face a face com algumas pessoas que pensamos coisas um bocadinho pouco simpáticas. E, portanto, ser exposto é algo que ninguém gosta. E é por isso que muita gente quis destruir a Bíblia ao longo dos séculos. E é por isso que muita gente que ainda não elimina folhas da Bíblia, porque não gosta, poderia fazer e não o faz. Mas é como se fizesse quando não seguimos o que lá está. Para além de mais, este versículo 3 diz que nós vamos ter que prestar. O que é que diz no versículo 13? E patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quem é que gosta de prestar contas à esposa? Ou a esposa ao marido? Há esposas e maridos que dizem: eu nem prestar contas à minha esposa ou marido faço, quanto mais a Deus. Ou os filhos. Os filhos gostam de prestar contas aos pais? Onde é que vocês gastaram a mesada? Pois, ups. E ninguém gosta de estar exposto a essa situação. E vivemos numa sociedade exatamente igual. Uma sociedade que diz que não há verdades absolutas. Portanto, tu não podes ser ninguém para vires aqui dizer que isto é correto. E muito menos dizer que tu dizes que é correto porque a Bíblia diz. Porque um Deus que criou a Bíblia diz que isso é correto. Porque se eu achar que a vida que eu estou a viver já não faz sentido, eu hoje em dia posso matar-me. Hoje em dia eu posso pedir para me matarem porque já não aguento sofrimento. É a sociedade em que vivemos. Ou se, por acidente, eu tenho algo dentro da minha barriga que foi gerado e essa vida vai destruir um bocadinho os meus planos, quem és tu para dizeres que a Bíblia diz que nós devemos preservar a vida? Eu aborto? Ou se eu nasci de uma forma em que o meu sexo não se adequa com aquilo que eu sinto dentro de mim, quem és tu para dizer que eu não posso mudar de sexo e adaptar-me à minha individualidade sexual? Portanto, segundo o mundo, e este é o mundo que vivemos, isto não é ficção científica, é presunçoso e radical se tu chegas à beira de alguém e dizes: olha, a verdade é Jesus. Sabem porquê? Porque eles vão dizer: não, mas a verdade é Maomé. A verdade é Buda. A verdade é a verdade que nós quisermos acreditar, porque a verdade para o mundo hoje em dia é relativa. Tudo é relativo. E isto não é bem assim. Não há bem esta tolerância, porque há uns tempos atrás houve um programa na RTP2, não sei se vocês assistem, sobretudo quem tem filhos, na Luz das Nações. É Luz das Nações, acho que sim. Há um bocadinho disse Fé dos Homens e o David corrigiu-me. Luz das Nações, em que há um programa para crianças, muito interessante, muito bem construído, em que a apresentadora, na tentativa de explicar às crianças como é que eram aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, dizia que as pessoas que não acreditavam em Deus era como se fossem pessoas mais tortinhas para Deus. Era uma forma simples de elas perceberem. Mas sabem que houve muitas pessoas tortinhas para Deus que não gostaram. E invadiram as redes sociais dizendo: como é que é possível num país laico, num país em que Deus não faz parte da sua Constituição, falarem nestas coisas na televisão? Será que então a verdade é relativa? Ou estão a proibir falar a verdade? Porque não é coerente. Porque nós vemos na televisão muita pornografia descarada para as crianças.
Porque nós vemos na televisão e na RTP2, inclusive, muitos programas que expõem a questão da homossexualidade de uma forma evidente, como uma opção para as crianças seguirem. Porque nós vemos na televisão, de uma forma bem visível e explícita, a questão da ideologia de género. Porque nós vemos na televisão a questão do aborto de uma forma perfeitamente normal. Porque nós vemos na televisão que o homossexual é o bom da fita, é o vitorioso. E eu há uns tempos estava a pensar que, e falámos com o David e o Daniel, a Ana Débora ainda não percebe, e temos aquela revista, A Voz dos Mártires, que fala sobre a perseguição que está a acontecer no mundo. Isso também não é um filme de terror, acontece. Neste momento, há cristãos que estão a ser perseguidos e mortos. E o David, muito preocupado, diz: "Ó papá, mas isso não vai acontecer enquanto nós formos vivos, pois não?" E eu digo: "Não sei." E ele: "Mas o nosso presidente, ele parece ser uma boa pessoa. E parece que vai à igreja." Eu: "Pois, mas isso às vezes não quer dizer nada. Ele pode morrer e depois vem outro." Ele assim muito assustado. Mas o mais assustador é que a perseguição não vai acontecer no futuro, ela já começou. Eu não sei se já nos apercebemos disso, mas a perseguição já começou há décadas. Só que agora, pela forma como também as forças políticas se estão a constituir, agora é de uma forma muito mais agressiva e vincada. É de uma forma mais agressiva e vincada. Daí que a pergunta que eu fiz há bocadinho: tu crês que a palavra do Senhor é real? Faz todo sentido. Tu crês que a palavra do Senhor está viva como nós lemos? E a razão pela qual ela está viva é que, mesmo tendo passado milhares de anos, a palavra que foi escrita nela continua atual. E eu vou tentar mostrar-vos isso hoje ao falar do texto em questão. E a questão é que passaram-se anos, impérios caíram, regimes terminaram, pessoas que eram contra a Bíblia morreram, mas sabem quem é que continua vivo? É a palavra de Deus. E sabem porquê? Porque a palavra de Deus, em 1 Pedro, diz-nos que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece. A palavra do Senhor, porém, permanece. Não ouvi. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E tu crês nisso? O que eu estou a tentar passar-vos é que é que a ideia aqui não é percebermos isto. Toda a gente percebe esta expressão de que a palavra do Senhor permanece eternamente. Mas entre pensar e entre acreditar há uma grande diferença. Curso de Liberdade em Cristo. Entre nós conhecermos e compreendermos uma coisa na mente e esse aspecto entrar no nosso coração, e a Bíblia diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, se isso entrar no nosso coração, aquilo que nós lermos hoje e aquilo que nós lermos amanhã na palavra do Senhor vai mudar a nossa vida. Agora, se aquilo que nós achamos que está na Bíblia se calhar é eterno, mas nós não vivemos, pouco vai fazer na nossa vida. E não vou falar da apologética. A apologética é aquela disciplina que defende o Evangelho. Mas de uma forma muito sucinta, há algo que me arrepia na Bíblia. Sabem o que é? É que esta palavra, que foi escrita ao longo de 1500 anos por 40 homens que nunca se conheceram e que viveram em épocas diferentes, em alturas diferentes, em áreas geográficas diferentes, construíram uma mensagem, toda ela coerente. E na altura, eu não sei como é que eles viviam, mas não havia Zoom para eles comunicarem, nem havia e-mail em que eles pudessem enviar um e-mail para a geração seguinte e dizerem: olha, eu acabei aqui, não sei o que é que vai acontecer depois, continua tu a escrever. Eles não se conheciam de lado nenhum. E até parece que alguém estava por detrás a ditar todas as coisas. Até parece. É uma grande coincidência. Mas nós sabemos quem é que era que estava por detrás a ditar todas estas coisas. E todas as coisas que foram escritas antes de Jesus vir foram escritas com uma exatidão perfeita. Todas elas foram cumpridas ao milímetro. E as coisas que foram escritas, que ainda não aconteceram, vão pelo mesmo caminho. E quando acontecer, nomeadamente os eventos do fim do mundo, nós estamos a ver,
perseguições, tempestades, destruições, guerras, a um ritmo cada vez mais alucinante. Portanto, aquela ideia apocalíptica de que o mundo vai acabar, isto também não é ficção científica, isto é verdade. E se até agora a Bíblia acertou, vamos pensar de forma racional, ok? Imagina que eu estou numa faculdade a falar com pessoas que não têm fé, mas pensam na razão. Se estivermos a falar de uma forma racional, a probabilidade de tudo ter vindo a ser cumprido é tão exata, é tão 0,00000 que é, há uns tempos eu li um artigo sobre isso de um matemático que dizia que era mais provável cair neste momento um meteorito na cidade de Irmesinde, era mais provável isso do que todas as profecias terem sido cumpridas. A especificidade das profecias, os detalhes, o nível de detalhes que as profecias levam é algo de outro mundo. Mas nós diríamos, mas porquê é que as pessoas que não amam a Deus não conhecem isto? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Segundo a Coríntios 4:4. E elas não veem. Daí que temos que orar e clamar para quem está à nossa volta e não conhece a Deus. Veja Deus. Não é com apologética, não é justificando, não é argumentando. É que elas vejam Deus. É que Deus tira a venda dos seus olhos e eles vejam Deus. E eles vejam Deus. God is not dead, como aquele filme que nós já chegámos a ver. Deus não está morto para a tristeza de muitos. Muitos estão desapontados pelo facto da Bíblia continuar a existir e muitos tentam destruir. Leiam o que acontece na China, leiam o que acontece na Coreia do Norte, leiam o que acontece na Nigéria e vejam o que é feito pelos regimes para tentarem silenciar a Bíblia e eles não conseguem silenciar a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia fica tão maravilhado com o ensino que a Bíblia traz, ficam tão encantados com a vida que fervilha dentro dela, que quando eles recebem essa vida, eles não conseguem ficar passivos. Eles não conseguem continuar com a vida da mesma forma, porque eles creem que aquilo muda a vida. E muda a vida. E muda os interesses. E muda os desejos. Ao ponto de... Há uma história que me deixa... Eu não sei se era capaz, que me deixa emocionado. A história de um homem na Nigéria que foi alvo de um ataque na sua casa pelo Boko Haram, que é a milícia armada radical islâmica mais mortífera em todo o mundo, Boko Haram, na Nigéria, em que eles chegaram à casa desse homem. Era um homem que estava a falar da Bíblia às pessoas da comunidade, e ele disse o seguinte, inverteu a estratégia dele. Eles normalmente chegam à beira da pessoa e dizem: se tu acreditares em Jesus e quiseres continuar a seguir a Jesus, morres. Mas eles não fizeram isto, fizeram algo pior. Puseram a sua família à frente, os seus filhos e a sua esposa, e disseram assim: se tu continuares a seguir a Cristo e Cristo for o teu Senhor, vais vê-los a morrer. E tu não vais morrer. Tu vais ficar com as imagens gravadas para toda a tua vida do preço que tu pagaste para seguir a Jesus. E eu tento me colocar na mesma situação. 3 filhos, uma esposa, que amo muito na vida. Qual seria a nossa resposta? E ele quis seguir a Cristo. E ainda hoje dá o seu testemunho do preço que pagou para seguir a Cristo. Isso pode soar, quem não ama a Deus, radicalismo e fanatismo. Mas não é. É lealdade. É compromisso para com Deus. Eu quero orar, Senhor, nesta manhã em que nós somos expostos perante a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que expõe tudo o que de mau e de mais podre há dentro de nós, mais profundo que qualquer psicólogo consegue ir, mais sábio do que qualquer homem sábio deste mundo. Eu oro para que ela possa cumprir o propósito nesta manhã e não nos deixe indiferentes, mas possa fazer-nos viver como este homem, que o seu maior tesouro aqui na terra não era superior ao tesouro que nós temos em Ti e ao amor que temos por Ti. E eu oro, Pai, para que nós não brinquemos a viver em cristianismo, mas que vivamos de uma forma séria. Em nome de Jesus. Amém. A vida de Jeremias não foi nada fácil. Não sei se há aqui alguém que diga que a vida não é fácil. Quem é que nunca diz: epá, a vida não é nada fácil? Sou eu o único? Estava a ver, que era o desventurado aqui. Mas sabem qual era a alcunha ou apelido de Jeremias? Chorão. E sabem o que é que eu achava em miúdo? Mas sabem o que é que eu achava na vossa idade? Que o Jeremias
Era um bebê mimado. Chorava por tudo e por nada. Era o que eu pensava. E ainda hoje nós conhecemos pessoas assim, adultos birrentos, não é? Não somos nós. Nós não somos, pois não. Somos. A irmã é. Mas nós somos birrentos. Mas Jeremias não era birrento. Não era menino mimado. Sabem porquê? Porque se eu passasse 10% do que ele passou, eu não aguentava. Daí que profeta chorão não é de forma alguma uma alcunha depreciativa para Jeremias. Não é. Ele foi ameaçado de prisão e de morte. Alguém aqui foi ameaçado de prisão e de morte? Tudo pessoal da paz. Houve aqui alguém que foi alvo de tentativa de homicídio? Nos Estados Unidos? Ou no Brasil? Nada? Ele foi várias vezes alvo de tentativa de homicídio. Ele teve que fugir, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi colocado no fosso. Foi uma canseira a vida dele. E sabem porquê que aconteceu isto? Era porque ele era feio? Era porque ele era de outro clube? Era porque ele era de outro partido? Sim, era porque ele era do partido de Deus. Era porque ele falava e como profeta ele era o megafone de Deus. E sabem com quem é que ele tinha que falar? Com um povo que estava tudo menos atento àquilo que Deus queria falar com eles. Na altura não havia telemóveis, mas havia outras coisas que roubavam a atenção do coração. E ser o porta-voz de uma mensagem dura que expõe o que de pior há na vida do povo não é nada fácil. Já experimentaram falar com pessoas ou com os vossos filhos em alturas em que eles estão a ser rebeldes, naquele extremo da rebeldia? O que é que eles fazem? Esperneiam, gritam, choram, fazem birra e só não fazem mais porque são nossos filhos, porque senão até nos batiam. Infelizmente já há casos assim. Mas imagina agora que nós éramos uma empresa e vocês eram os empregados todos, ok? E imaginem que na empresa, isto contextualizando o que Deus pediu a Jeremias, imaginem que na empresa todos os empregados estavam a fazer tudo ao contrário. Okay? Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Não trabalhavam, falavam mal do patrão, brincavam uns com os outros, gozavam uns com os outros. E qual era o trabalho agora do chefe da empresa? Olha aqui, por favor. Imaginem que eu falo com a Ana, e digo: Ana, tu és a minha funcionária favorita. E é assim, este pessoal é tudo uns malandros que não fazem nada. E é assim, nós temos que pôr isto a funcionar. Ok? O trabalho que eu te vou dar como funcionária favorita é que tu vais ter que chegar junto deles e dizer que a partir de agora acabou-se a malandrice. A partir de agora não há mais esplanadas durante o dia. É trabalhar. E nada de falar mal do patrão, porque a maior parte do tempo eles passam o tempo a falar mal do patrão. E tu vais ter que ter essa missão e eu acredito que tu vais cumprir essa missão. A Ana está perante uma situação muito complicada, porque ela, como parte da empresa, ela vai ter que assumir o partido do chefe. E então, ou ela assume a posição e vai colocar em ordem, se bem que eu acho que a empresa toda vai colocar a ela em ordem, e vai, como se costuma dizer em bom português, calar o pio. Ou se ela não cumprir, provavelmente vai ficar com um problema com o chefe e vai ser despedida. O que é que tu fazias? Colocavas em ordem? Vai pensando, está bem? Vai pensando. Jeremias teve que pensar e teve que perceber se iria agradar a Deus ou se iria agradar aos homens. E ele decidiu agradar a Deus. É por isso que a vida dele foi tão conturbada, porque ele escolheu agradar a Deus. E eu e tu hoje em dia estamos confrontados com a mesma realidade. Ou agradamos a Deus, ou agradamos aos homens. Daí que este lema para 2020, que foi escolhido antes de sabermos que íamos ter o Covid, está plenamente bem contextualizado com a época em que vivemos. Porque é viver Jesus numa sociedade sem Jesus. E eu oro para que nós possamos ser Jeremias destes tempos em que vivemos. Eu gostava de vos convidar a lermos uma passagem que já foi escrita há 2500 anos. Mas a palavra do Senhor é
Permanece para sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mesmo com 2500 anos, cheia de pó e teias de aranha. É verdade. Nós vamos ler e estamos em oração para que Deus fale no nosso coração em Jeremias capítulo 2. E vamos usar as nossas Bíblias. É bom usarmos as Bíblias. E também é bom termos versículos projetados, faz parte de tudo. Mas é bom nós não perdermos esta noção de buscarmos a Bíblia, seja em smartphones, seja em papel. Nisso ainda sou um bocado antiquado e gosto muito de papel para sublinhar e para folhear, mas o smartphone também está perfeito, desde que ela também fique guardada no coração. Jeremias 2 diz-nos: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias de sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados e o mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça! Vejam a pergunta de Deus. Que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Fixem esta pergunta. E sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto para uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Depois vejam o convite, o desafio que Deus faz. Passai às terras do mar do Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Atentem nesta questão. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefactos diante do Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esta palavra impactou-me ao longo do Covid. Eu tenho estado a martelar com esta palavra, eu tenho estado a digeri-la, a ruminá-la e a tentar extrair ao máximo o conteúdo dela. E uma das coisas que me fascina na palavra é que nós podemos ler muitas vezes a palavra e Deus vai-nos tirando filtros dos nossos olhos e vai-nos permitindo ver outras coisas e outras coisas. E quando eu li estes versículos, eu para mim mesmo parafraseei-os. E o que é que estes versículos querem dizer em resumo? É Deus a dizer: olha, havia um tempo em que tu me amavas, em que tu só tinhas olhos para mim. É quase como quando nós namoramos, só tinha olhos para ti. Eu não conseguia viver um único dia sem ti. Tu olhavas para mim como se eu fosse o teu maior tesouro. Tu só pensavas em mim, tudo o que fazias era para mim e por mim. Mas com o tempo as coisas foram passando. Já não era bem assim, eu já ia sendo 50-50, depois fui passando para 60-40, 70-30. E à medida que isso ia acontecendo, eu ia pensando: meu Deus, mas que mal é que eu fiz? Que injustiça é que eu fiz para que isso tivesse a acontecer? Eu que te tinha salvado, eu que te tinha dado identidade, propósito, eu que tinha suprido todas as tuas necessidades de povo que não tinha nada e que se tornou no povo maior de todos os tempos. O que é que eu fiz de mal para isso acontecer? Procurem à vossa volta e vejam se alguma coisa sucedeu igual a esta. Povos que adoram falsos deuses nunca trocam os seus falsos deuses por nada. E vocês que têm o Deus verdadeiro, o Deus que vos libertou, o Deus que escreveu a vossa história de uma forma que nenhum povo tem escrita,
Vocês trocaram-me por falsos deuses. E pior ainda, com os vossos próprios esforços. Quiseram, com a vossa própria energia e orgulho, construir covas para irem buscar a água que perderam de mim. Mas esses poços estão rotos. Estão destruídos e não vos dão a água que vocês precisam para viver. Estão a perceber a pertinência da mensagem? Primeiro ponto que eu queria deixar convosco. Eu não vou cantar, está bem? Ao tempo, volta para trás. Conhecem aquela música? Ou aquela ideia, naquele tempo é que era bom. Antes do 25 de Abril, como às vezes ouvimos. Ou há 30 anos é que era bom. E é saudável pensarmos no nosso tempo de juventude. Não fiquei muito contente quando eu já penso que quando eu era jovem, isto é mau. Quando eu digo, quando eu era jovem, sabe o que é que se quer dizer? Já se passaram uns anos. O tempo voa. Agora começo a acreditar naquilo que os meus avós diziam. Olha, quando deste por elas, já passaram. E de facto, quando eu era jovem, eu há dias estava a pensar, eu quando era jovem, e dou graças a Deus por isso, fui um privilegiado, porque eu vim estudar para o Porto, e tinha os meus avós a viverem aqui na zona do Porto, ali no centro da cidade, e eu estava a fazer aquilo que eu gostava, que era estudar. Eu sei que quem gosta de estudar pode ser comparado um bocado a um anormal, mas eu gostava de estudar e gostava de fazer exercício, e de fazer desporto, etc. E então eu tinha tempo para tudo, para estudar, para fazer exercício. E estava basicamente instalado num hotel de luxo, que era, a minha avó fazia tudo, tratava da comida, da roupa, etc. Não tinha que pensar em nada. E quando eu penso nessa realidade, eu penso que foram bons tempos. Foram bons tempos. E se calhar todos nós olharmos para trás, vamos considerar que foram bons tempos. Mas o problema é que nós cristãos muitas das vezes achamos também que o passado é que foi bom. Quando eu conhecia Deus, quando eu me apaixonei por Deus e quando Deus mudou a minha vida, aí é que foi bom. Aí é que eu senti uma paz, um fulgor, havia uma força motriz dentro de mim que me... já está. Havia uma força motriz dentro de mim que me impelia para ir para fora. Eu não conseguia guardar aquilo que estava dentro de mim. Lembram-se desse tempo? Lembram-se desse tempo? Bons tempos. E eu deixo-te uma questão. Como é que foi o dia em que Deus te encontrou? Como é que foi a experiência com Deus? Como é que era o Manel, o Tiago, o João, o António, antes de encontrar-se com Deus e depois? E agora eu pergunto, como é que é o Manel, o Tiago, o António, agora, depois que se passaram anos? E sabem o que é que acontecia com Israel? Os séculos estavam a passar e aquele amor, aquela paixão que eles tinham por Deus, estava a começar a esfumar-se. Ao ponto de que Israel chegou a um ponto em que teve reis na liderança do Reino do Sul, de Judá, que fizeram pior do que as nações que Deus tinha expulso da Terra Prometida. Sabem o que é que eles fizeram? Vocês amam os vossos filhos, não amam? Mas ao ponto da idolatria ser tão perversa que eles entregaram os seus filhos para serem queimados para o deus Moloque. Manassés e Acaz fizeram isso. E Acaz ainda fez pior porque encerrou as portas do templo e instituiu uma idolatria perversa. E então sabem o que é que Deus disse? Chega. Este povo vai aprender durante 70 anos no cativeiro da Babilónia. Eu e a Paulinha costumamos recordar com alguma saudade, com muita alegria, amigos que Deus tem colocado ao nosso lado. Muitos vemos pontualmente, outros temos a bênção de ver mais regularmente. Quer seja num pequeno grupo, quer seja noutras circunstâncias, noutros locais. Mas sabem, são pessoas em que nós vemos um desejo sincero de Deus. São pessoas que nós não vemos o amor a esfriar, ou toda aquela paixão a fugir. Mas são pessoas que dia após dia amam mais a Deus. Estão mais comprometidos com Deus. E gera-nos tristeza quando vemos outros amigos que nós gostamos tanto, em que vemos um potencial tão grande que poderiam fazer para Deus, e com o passar dos anos têm cada vez mais intimidade com o mundo. Como se o mundo fosse a sua casa e nós não fôssemos forasteiros nem peregrinos. Gatinham
dão passos na sua fé como se ainda fossem bebés, apesar de serem cristãos velhos. E não desfrutam da corrida que Deus tem para eles e da aventura que é acreditar num Deus que faz os impossíveis acontecerem. E eu gosto muito deste gráfico. A ideia deste gráfico traduz o seguinte: eixo X, não é? X e o Y. O que é que acontece? O eixo de X é a idade, uma aula de matemática. O eixo do Y é o nível de intimidade, ok? O que é que acontece? À medida que nós vamos avançando na idade, isto é a situação ideal com Deus. O que é que deveria acontecer? Aos 40 anos, eu tenho, imaginemos, um nível de intimidade perto dos 75. Aos 60 anos, eu tenho um nível de intimidade ali nos 110. E assim sucessivamente. Mas o que acontece na maioria das vezes, estava a acontecer com o povo, e é muito natural que aconteça contigo e comigo, é que nós, imaginemos, aceitarmos a Jesus e conhecemos a Jesus, imaginem, aos 20 anos, e começamos ali nos 50, e sabem o que é que depois começa a acontecer? Em vez de subirmos, à medida que vamos avançando na idade, vamos descendo. E isso é dramático. Isso é catastrófico. Conhecermos um Deus tremendo, termos tudo ao nosso alcance para aprofundarmos a nossa intimidade com Ele, para desfrutarmos do melhor da vida, que não é comer nem beber, mas é conhecer a Deus, e não o fazermos. E às vezes há aquela expressão que se usa, aquele clichê que o melhor de Deus ainda está para vir. Não sei se já ouviram. Eu, sinceramente, não concordo totalmente com essa expressão, porque o melhor de Deus já aconteceu. O melhor de Deus tu já tens hoje. As misericórdias renovam-se hoje. A graça é abundante. A graça é total para ti. Quem já fez o curso de graça aprofundou isso. A graça é total. Tu tens tudo. Tu podes beneficiar de todas as características de Deus hoje. De Deus ser santo, de Deus ser poderoso, de Deus ser cheio de graça, de Deus ser misericordioso, de Deus ser bondoso, de Deus abraçar-te. Mas claro, à medida que tu avançares na idade, vais ainda descobrir um nível de intimidade maior com Deus e vais beneficiar ainda mais de estar perto de Deus. À medida que os anos passam, nós não devíamos apenas conhecer mais Deus por aquilo que ouvimos, mas devíamos ser como Jó. Devíamos conhecer mais Deus por aquilo que vemos. Por aquilo que vemos. O primeiro ponto então foi: antes é que era bom, não é? Deus estava a dizer ao povo: antes é que tu me amavas. O segundo ponto é: que mal é que Deus fez? Deus questiona o povo no versículo 5, coloca a seguinte questão: que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem, ainda após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Resumidamente, Deus, de uma forma retórica, porque ele não estava à espera que o povo respondesse, e de uma forma irónica, Deus pergunta: olha lá, que mal é que eu fiz? Eu agora estenderia a pergunta a vocês: que mal é que Deus fez? Que mal é que Deus fez? Houve alguma coisa no plano de Deus que tenha falhado para o povo se desviar de Deus? O que é que nós poderíamos, se pudéssemos voltar atrás, afinar na máquina de Deus, aproximar o povo dele, nesta operação de resgate que Deus fez enviando Jesus para nos trazer para Ele, que pudesse tornar o povo mais fiel? E, obviamente, isto é uma questão retórica, mas sabem qual foi o mal que Deus fez? E faço aqui um parênteses. Obviamente, em Deus não há mal. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que nunca errou. Mas se nós fôssemos uma plateia que estaríamos a assistir aos eventos do mundo, nós poderíamos dizer que houve uma coisa que Deus fez mal. Sabem o que foi? Não nos ter destruído ao primeiro pecado. A um povo ingrato, a um povo desobediente, a um povo duro de coração, duro de entendimento. O mal, entre aspas, que não é mal nenhum, que Deus acabou por fazer, foi não nos ter destruído a todos. Mas Deus não nos destruiu a todos porque Ele é justo, Ele é santo, mas Ele é bom. E Ele acabou por colocar toda a sua ira por causa das nossas ofensas em alguém que anos mais tarde acabaria por vir. Alguém que veio numa operação de resgate para te salvar a ti e a mim. E essa ira e essa raiva e essa irritação pelo pecado que nós fizemos e por todas as vezes em que nós ofendemos descaradamente a Deus, foi completamente colocado sobre Jesus. E Jesus sofreu tudo aquilo que eu e tu merecíamos sofrer naquela cruz.
toda a ira, ao ponto de Jesus dizer: Deus meu, porque me desamparaste. Deus não podia condescender com o pecado. Deus não continua a não poder condescender com o pecado. Mas nós agora temos um advogado perfeito, que é Jesus, que levou toda a nossa culpa. E portanto Deus é aquele Deus que nos deu uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma infinita oportunidade para nós vivermos. E isto é graça. Conhecem a história do filho pródigo? Ele deu-nos um anel. Ele deu-nos novamente um cartão de crédito para nós gastarmos. Quando nós esbanjámos o cartão de crédito que Ele nos tinha dado inicialmente. E Ele agora não é aquele pai que chega à nossa beira e diz: olha lá, vê lá agora se ganha juízo. Estragaste uma herança antes, agora vê lá o que é que vais fazer. Não. Nada tem atirado à cara. Isto é graça. E o mundo em que nós vivemos não percebe isso. Sabem porquê? Porque se te tocam e se tropeçam e se te batem, se te mordem o calcanhar, tu queres arrancar a perna da pessoa. Se te ofendem, tu vais querer ofender em dobro à pessoa. Se te tratam injustamente, tu vais querer, e se te magoam, tu vais querer que a outra pessoa seja magoada em dobro. Mas por este amor e por esta graça, foi a razão pela qual Paulo, que era um homem que tinha o mundo aos seus pés, disse que todas as coisas que ele tinha eram como esterco. Vejam a expressão, na Bíblia fala de esterco. Okay? Eram como esterco perante a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas. E se isto não te constrange o coração, sinceramente eu não sei o que é que te vai constranger, porque isto é o leite espiritual. Não quero que te sintas mal, porque todos nós temos alturas em que podemos estar mais apáticos e em que até podemos dizer: olha, não me apetece nada ler a Bíblia, estás a falar disto, eu sei que se calhar dentro de mim isto deveria mexer comigo e não me está a mexer nada comigo. Mas ser sincero com Deus e diz que estás apático, estás longe, estás desviado, já não sentes aquele amor que sentias no primeiro tempo em que o conheceste. E se isso é verdade, clama. E Deus vai responder: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E se tu estás aqui hoje e te sentes apático, busca a Deus de todo o teu coração e Deus vai te responder. Não deixes viver em apatia. Não deixes. E quando nós considerarmos este ponto, o terceiro ponto é Deus a perguntar. Deus vai aumentando a ironia do discurso. Não somente Ele pergunta que injustiça é que fez, mas Ele depois pergunta no versículo 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses? E no versículo 10 o que é que Ele faz? Ele basicamente diz: façam uma prospecção de mercado. Vão ali ao mar do Chipre, vão ali a Quedar e vejam se alguma vez aconteceu isto. Que foi pessoas que adoravam falsos deuses terem trocado esses falsos deuses por outros. Ninguém. Isto era uma pergunta retórica, porque ninguém que adorava falsos deuses tinha trocado os falsos deuses por outros. Mas o povo de Israel, e é aqui que entra o cúmulo do ridículo, o povo de Israel, que era o único povo à face da terra que tinha tido uma revelação direta do Deus único e do Deus verdadeiro, do Deus de pessoas vivas, de Abraão, Isaque e Jacó, de um Deus que tinha identidade, de um Deus que tinha dado lei, de um Deus que tinha firmado uma aliança eterna, de um Deus que não somente era de teoria, mas de prática e de ação, e que tinha feito milagres que estão registados na história. E esse Deus era o Deus real. E agora eu vou colocar a questão a vocês. Respondam: porquê? Porquê que o povo trocou o verdadeiro Deus pelo falso Deus? Uma palavra. Podem dizer. Agora é o tempo para vocês. E para nos ajudar a refletir. Porquê? Estão a perceber o contexto da história, de todo o relato. Porquê? Acho que voltamos lá para o começo, não é, Samuel? Queriam deuses, mas não o Deus realmente Senhor. Senhor da vida deles, não é? A quem obedecer, a quem realmente seguir, e respeitar e ouvir incondicionalmente. Mais alguém? Tentem, se possível, numa palavra, assim, algo que defina porquê que o povo trocou o verdadeiro Deus pelo falso Deus. Orgulho. Boa. Ingratidão. Quem esteve aqui no culto anterior já. É mais fácil fazer a nossa vontade que a vontade de Deus. Ok. Nosso ego.
Mais alguma coisa? Deus maniável. Deus? Maniável. Maleável. Se ajustasse às nossas Exatamente, que nós pudéssemos moldá-lo às nossas necessidades. Exatamente, e é isso. E eu pergunto, será isto um problema daquele povo rebelde que era Israel? A sério, eu não queria conhecer aquele povo, sabem? Porque aquele povo era traiçoeiro, infiel, maldizente e murmurador. E eu não me quero juntar com esse povo. E esses já somos iguais. Ora bem, nós somos iguais ou piores, porque nós conhecemos mais do que o povo de Israel conhecia na altura. E nós hoje, como cristãos, temos o Espírito Santo dentro de nós que nos diz vai por aqui ou vai por ali. E nós temos a revelação perfeita e total que eles não tinham. Por isso, avançando, o grande problema é que nós temos a tendência em adorar a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. Ou seja, acaba por ser estas definições que acabaram por usar. Ou seja, nós queremos usar Deus como meio para atingir os nossos fins. E não usarmos a vida que temos e as circunstâncias que temos como meio para atingir o fim para o qual fomos criados, que é em tudo glorificarmos a Deus. Ou se houver Covid, fazemos um parênteses na nossa vida e dizemos, ok, agora Deus, eu tenho que lutar pela minha vida e deixo a tua glória para outra altura. Não. No Covid, na doença, na morte, no sucesso, quer comais, quer bebais, quer façares qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E muitas vezes isto acaba por ser uma transação económica. Nós vamos à padaria e compramos pão e damos dinheiro. Nós vamos ao talho e compramos carne e damos dinheiro. E nós achamos que com Deus é assim. Nós temos que dar para depois receber. Mas não é assim. Nós já temos tudo. Como o filho mais velho não percebia na história do filho pródigo. Ou dos dois filhos pródigos. Ele tinha tudo. E não estava a desfrutar de tudo. Ele tinha que fazer por merecer. Mas eu e tu não precisamos fazer por merecer, porque nós não merecíamos. E esse é o Evangelho. Nós não merecíamos. Nós merecíamos a condenação. Daí que o verdadeiro teste que nós temos como cristãos, o filtro ao cristão, é a perseguição e as dificuldades. Daí que abençoado Covid. Abençoado Covid. Infelizmente muitas pessoas morreram e vão continuar a morrer pelo Covid, como morrem pela gripe, como morrem por outras situações. Mas abençoado Covid, porque mesmo para nós cristãos foi um baque para nós pararmos e para nós pensarmos onde é que nós estamos a ir. Que passos é que eu estou a dar? E este filtro cristão, que o Covid foi algo muito suave, comparado com os filtros que há noutros países, como há bocadinho eu referi, naquele caso da Nigéria, em que pessoas são confrontadas, em que têm que decidir se vivem Jesus numa sociedade sem Jesus, não a 90%, mas a 100%. Porque nesses países a pessoa não pode viver Jesus 50%. A pessoa tem que viver e respirar e transpirar Jesus a 100%, porque senão não faz sentido seguir Jesus. Ou segue Jesus, ou não segue Jesus. E esta é uma mensagem completamente atual. Porquê? Porque nós, como cristãos, temos que decidir se queremos ficar deitados numa espreguiçadeira. E é bom. Quem é que não gosta de estar deitado numa espreguiçadeira? Há momentos para tudo e Deus tem gosto no nosso descanso. Ele próprio deu o exemplo. Mas imaginem que vamos agora para o Rio Douro. Está um dia bonito, creio eu, para irmos ao Rio Douro. Imaginem que estamos no Rio Douro, numa jangada, ou na melhor das hipóteses, colamos a um amigo assim mais rico e vamos para o iate dele ou para o barco e ficamos lá tranquilamente a desfrutar das bênçãos de Deus. E até podemos estar a beber um sumo de laranja ou como estamos no Porto, um vinho do Porto, alguma coisa do género. E desfrutamos. Isso é bom. Mas imagina que estás num rio que não é tão certo. Podemos estar ali no Brasil, perto de alguma catarata, e começamos a estar ali deitadinhos, descansados, e o rio começa a ganhar ali mais agitação e nós começamos a pensar, olha que giro, isto está a abanar, tem mais emoção e mais adrenalina. Mas quando damos por ela, a agitação começa a tornar-se tão grande que nós, quando damos por ela, estamos a cair numa catarata. E o problema de nós cristãos, ao vivermos num mundo tranquilo como o que vivemos, em que não há perseguição, é que nós podemos adormecer na nossa jangada. E podemos nos esquecer que somos sal e luz desta terra. E acabamos por ser sal, como Jesus dizia, que para nada mais serve, senão para ser pisado. E esse é o maior problema da nossa vida. É nós olharmos para esta sociedade e deixarmos ser dominados pela cosmovisão em que vivemos, em que quais são as necessidades que nós temos? Quem fez o curso de Liberdade em Cristo?
Necessidade de... A Ivone não vale, a Ivone sabe, de trás para a frente. Necessidade de sermos aceites. Também, mas aceites, seguros e termos um propósito na vida. São as 3 necessidades. E sabem o que é que acontece a nós cristãos? Quem preenche essas necessidades é Deus, de forma total. Mas nós ao deixarmos de ser guiados pela cosmovisão do mundo, vamos procurar no mundo coisas que preencham. E então se calhar damos mais atenção aos programas da Cristina ou às revistas, Maria e Women's Health e Men's Health e Health para aqui e Health para ali. Damos mais preferência a essas coisas, redes sociais, e acabamos por nos esquecer que a palavra do Senhor permanece para sempre. E eu, ao falar disto, posso parecer um bocado antiquado ao falar destas questões, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Não é uma questão de ser antiquado, é uma questão de sermos inteligentes. E o verdadeiro sábio é aquele que teme ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E sabem que mais o que é que me tem criado revolta em mim? Nós temos uma televisão em casa, mas sabem... O pequeno grupo sabe. Sabem quantas vezes é que a televisão é ligada? Eu não estou a dizer isto para sermos exemplo para ninguém. Quase nunca. Às vezes é boa para pendurar casacos e coisas do género. Sabem porquê? Porque a televisão, hoje em dia, está a doutrinar, e sobretudo quem tem filhos, as nossas crianças. E nós podemos achar, isso é radical e estás a ser presunçoso. Mas sabem quem é que está a ser radical? É o mundo. Não somos nós que estamos a ser radicais. O mundo é que está a ser radical, porque desde o momento em que eles acordam até o momento em que eles se deitam, eles são inundados de informação completamente contra a vontade de Deus. E o maior perigo é nós deixarmos eles serem expostos a isso e eles começarem a fazer parte de uma sociedade em que isso é normal. Em que ser homossexual é fixe. E nós, como cristãos, amamos os homossexuais. Não aprovamos a homossexualidade. E por isso o meu desafio é desligar a televisão. Não passes tanto tempo nas redes sociais, mas investe naquilo que é eterno. Fala com os teus filhos. Fala com eles, inculca na mente deles, desde o momento em que eles se levantam até o momento em que eles se deitam. Não delegue na igreja a responsabilidade de eles serem educados nos caminhos de Deus, porque eles são educados ao ver as crianças. As crianças são aquilo que vê os pais fazerem. E não sei se há aqui alguém que gosta de pintura. Alguém gosta de pintar? Eu não gosto de pintar. Eu sou da família de artistas, em que houve um ano em que só não tirei 2 em Educação Visual, por misericórdia, por meu pai ser professor de Educação Visual. Mas aprecio arte. A minha irmã também é artista e eu aprecio arte. E há um quadro de um pintor que tenta ilustrar os descobrimentos portugueses e um evento em concreto muito negro na história dos descobrimentos, que foi uma caravela portuguesa, segundo eles, dos marinheiros completamente perdidos onde estavam, achavam que estavam ali no meio do Oceano Atlântico, e não estavam. Mas a caravela acabou por ficar à deriva e todos os tripulantes morreram de sede. E sabem onde é que eles estavam, ironicamente? Estavam em cima da extensão de água doce maior do mundo. Sabem onde é que é? Rio Amazonas. Mas aquilo era tão grande que eles achavam que estavam no meio do oceano. E estão a ver aqui a ironia, que eles tinham toda a água disponível para beberem e morreram à sede. E o que está a acontecer hoje, em que nós temos a palavra do Senhor disponível em folhas, em smartphone, em áudio, até para nós ouvirmos na viagem, em que temos várias mensagens. Se quiserem ouvir outras mensagens de bênção de outros sítios, há centenas de mensagens, há podcasts, há água potável, espiritual, para todos os gostos e feitios. Mas o irónico é que os cristãos estão a morrer à sede. Já começámos a colocar-nos às vezes perto daquelas pessoas que se calhar o aborto já pode ser usado em algumas situações, que se calhar retrógradas são as pessoas que não aceitam que são contra a eutanásia, intolerante é aquele que não aprova a homossexualidade, fanático é aquele que acha que o sexo antes do casamento não deve ser usado para ser feito, que deve ser só para o casamento. E estão a ver que isto são pequeninos eventos que estão-nos a preparar para a apostasia que a Bíblia fala, em que um dia a apostasia vai aumentar. E já se falam
permitam-me fazer este parênteses de associações, isto é para vocês acordarem agora, de pedófilos que estão a preparar de forma científica artigos em que provam que a pedofilia é uma expressão livre da individualidade e sexualidade humana. E já há partidos que se juntam a estas associações e já estão a integrar estas ideias nas suas agendas e nos seus planos. E sabem, não é para agora. Eu creio que não é para agora, porque se fosse para agora ia haver uma grande revolução. Mas isso nós também dizíamos há 30 anos atrás, quando dizíamos a homossexualidade nunca vai ser aprovada. Ou a questão da ideologia de género, isso é uma coisa completamente absurda. Ou a questão do aborto. Mas tudo se está a preparar para que isso venha a acontecer. E eu não sou daqueles otimistas que dizem que as coisas um dia vão melhorar. Não, porque nós sabemos que não vão melhorar. A Bíblia diz que cada vez a apostasia vai ser pior. Agora, o que é que nós vamos fazer? Braços cruzados? Ou vamos ser luz e sal neste mundo? Deus chama-nos para sermos luz e sal deste mundo, porque se nós não formos, um dia vamos ter que prestar contas a Ele de não termos sido luz e sal. E estando a acabar, o povo de Israel, ele foi castigado, foi para o cativeiro da Babilónia, veio do cativeiro da Babilónia, o que é que eles depois fizeram? Ficaram certinhos? Não. Eles voltaram a fazer a mesma coisa. Sabem, em Ageu diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado. Este é o problema. É que o povo não aprendeu com o cativeiro da Babilónia e nós, passados 2500 anos, 1500 anos, 500 anos, não estamos a aprender com a palavra. E por isso, o foco que eu queria deixar muito claro é que o foco de Deus na tua vida não é resolver a tua vidinha. David, o que é que nós falamos quando falamos dos discípulos? O que é que eles queriam, os discípulos, quando Jesus veio? Libertar dos romanos. E nós hoje queremos que Jesus nos liberte dos nossos romanos. Quais são os nossos romanos? As dificuldades financeiras, as dificuldades na saúde. E Deus tem todo o poder para fazer isso, mas Deus quer ir mais além. E os discípulos ficaram perdidos quando viram que o Mestre estava a ser crucificado, porque aquilo não era de todo o plano que eles tinham. Eles queriam aclamar Jesus como rei e mandar vir fogo do céu e destruir os romanos todos, e estava feito o filme perfeito, o final perfeito. Mas Deus tem um final muito mais perfeito. Ele quer destruir o nosso medo, Ele quer destruir o nosso egoísmo, Ele quer destruir o nosso orgulho, Ele quer destruir a nossa culpa, as nossas inseguranças. Isso são coisas eternas, sabem? O Covid é uma coisa passageira. Essas coisas não são. E o maior milagre que Deus pode fazer não é dizer às ondas e ao mar para se acalmarem e ao vento para se acalmar. O maior milagre é as ondas continuarem altas e o teu coração ser acalmado pelo Deus do impossível. E vai ser normal, nós vamos chorar, vamos sofrer neste mundo. Eu gostava de dar notícias mais animadoras, mas no mundo 3 aflições tem de bom ano. Porque isso vai acontecer. Mas um dia vamos estar diante do Rei, em que não vai haver lágrimas nem choro. Porque até lá Deus vai nos permitir ter Covid, Deus vai nos permitir ter acidentes, Deus vai nos permitir ter doenças, porque quanto mais nós sofremos, mais conhecemos a Deus. E Deus está interessado naquilo que Jeremias 9 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se em quê? Em me conhecer e saber que eu sou Deus. E termino com uma história do Craig Rochelle. O Craig Rochelle é um autor cristão que escreveu o livro Cristão Ateu. O nome é sugestivo, podem ler, tem aprovação de ser de grande bênção. E o Craig Rochelle conta-nos que tinha uma avó muito querida para ele, uma avó muito temente a Deus, uma avó que era uma inspiração para ele, e que certo dia, vários dias já não ouviam falar da sua avó, e então um vizinho foi bater à porta e ela não respondia, e perceberam que depois de entrar em casa dela, ela estava estendida no chão da sua casa de banho. Estava em profunda agonia, estava em profundo sofrimento. E quando chegaram, ela estava com vida e levaram-na logo para o hospital. E chegaram ao hospital, prestaram os cuidados todos que ela precisava, mas infelizmente ela acabou por falecer. E o Craig Rochelle não conseguiu falar com ela antes dela falecer. E então ele questionava-se:
Ele ficou muito amargurado com Deus. Ele ficou muito decepcionado com Deus. Porque é que Deus tinha permitido alguém que durante toda a sua vida tinha servido tanto a Deus morrer daquela forma? Não era o fim que ele achava que seria justo aos nossos olhos. Mas ele teve uma bênção. Ele conseguiu depois falar com uma enfermeira que acompanhou a sua avó nos últimos tempos. E a enfermeira disse que a avó tinha testemunhado a ela que nunca tinha estado tão perto de Deus como naqueles 3 dias em que esteve deitada na casa de banho. Ela tinha descoberto um nível de intimidade com Deus que nunca tinha descoberto ao longo da sua vida. Eu sei que esta mensagem às vezes pode não ser muito positiva, mas é a realidade. Deus usa as aflições, Deus usa os sofrimentos para nós o conhecermos mais. E o desafio que eu te deixo é que tu, como David, possas dizer, o rei David, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. David dizia isto. E por ele dizer isso, por Deus ser o seu maior tesouro, ele pôde dizer no versículo 11, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Esta mensagem eu escolhia, peço perdão se estou a ferir algumas mentes, mas isto é a realidade e não é das piores imagens. Há muita fome no mundo. E nós, como cristãos, somos chamados e somos usados para diminuir este sofrimento no mundo. Mas eu trouxe esta mensagem pelas migalhas que esta criança está a comer. Nós, como cristãos, estamos a contentar com migalhas e estamos desnutridos espiritualmente. Estamos a gatinhar ainda na fé, não estamos a correr no propósito que Deus tem preparado para nós. Mas Deus quer nos dar um banquete. Deixe esta foto para se prepararem também para o vosso almoço. Está para breve, os nossos estômagos estão a chamar por ele. Mas o desafio é, não te contentes com migalhas. Não faças como o povo de Israel, que deixou o único Deus verdadeiro e se contentou com os outros, que se esforçou para cavar cisternas que são rotas quando deixou o manancial de águas vivas. Isaías diz, para terminar, a todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem preço, vinho e leite. E depois deixamos a questão, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. E esse é o desafio para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.